Você já percebeu como o orgulho destrói relacionamentos, afasta pessoas e até nos separa de Deus? Muitas quedas não começam com grandes pecados, mas com algo silencioso. A necessidade de ser maior, melhor ou mais reconhecido do que o outro. A Bíblia trata isso com muita clareza e Filipenses 2:3 confronta diretamente o nosso coração. O apóstolo Paulo escreve essa carta a uma igreja viva, ativa e cheia de dons, mas que corria um grande risco: permitir que o ego tomasse o lugar do amor. Por isso ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa palavra nada não deixa espaço para exceções. Nada façam movidos pelo desejo de aparecer, de vencer discussões, de provar que está certo ou de ser exaltado. Paulo sabia que a ambição egoísta corrói a comunhão e enfraquece a fé. Quando tudo gira em torno de nós mesmos, Deus deixa de ser o centro. Humildade, na Bíblia, não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. É entender que não precisamos competir, porque o nosso valor não vem da comparação, mas da identidade em Cristo. Paulo não escreve isso como teoria. Logo em seguida, ele aponta para o maior exemplo de humildade que já existiu: Jesus. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua glória. Ele se esvaziou, assumiu forma de servo, caminhou entre pessoas simples, tocou os rejeitados e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus não precisava provar nada a ninguém, e ainda assim escolheu o caminho da humilhação por amor. Isso nos confronta profundamente. Vivemos em uma cultura que valoriza a autopromoção, a visibilidade e o reconhecimento. Somos ensinados a disputar atenção, status e aplausos. Mas o reino de Deus funciona de forma oposta. Quem se humilha é exaltado por Deus no tempo certo. Considerar o outro superior não significa se diminuir ou aceitar abusos, mas escolher amar acima do ego. Significa ouvir antes de falar, perdoar antes de exigir razão, servir mesmo quando ninguém vê. É escolher a paz em vez de vencer uma discussão. É colocar o bem do outro acima do próprio orgulho. Quando a humildade governa o coração, os relacionamentos são restaurados, a igreja se fortalece e Deus se agrada. A humildade atrai a graça. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Não é que Deus deixa de amar o orgulhoso, mas o orgulho impede a pessoa de receber o que Deus quer dar. Filipenses 2:3 não é apenas um conselho, é um chamado para viver como Cristo viveu. Um convite para morrer para o ego todos os dias e permitir que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Não é fácil, mas é transformador. Se hoje você sente que o orgulho tem falado mais alto, esse é o momento de ajustar o coração. Peça a Deus um espírito humilde. Peça sensibilidade para amar, servir e considerar o outro. Porque no reino de Deus, os maiores não são os que se exaltam, mas os que se humilham. Quando escolhemos a humildade, escolhemos andar no mesmo caminho de Jesus. E não existe caminho mais seguro, mais poderoso e mais cheio de vida do que esse. Amém.